bom dia a todos. Bem, vamos conversar um pouco sobre o uso do Building Information Model aplicado a aeroportos. Bem, com relação ao sumário, falarei um pouco sobre diferenciais relacionados a projetos e serviços de engenharia aplicados a aeroportos. Vamos falar sobre ferramentas BIM, processos BIM, e eu vou apresentar alguns, mesmo que brevemente, alguns estudos de caso para todos vocês. Bem, eu sou Guilherme Guignoni, eu sou arquiteto, engenheiro de segurança, sou mestre em engenharia civil, doutorando na UFES, arquiteto e coordenador BIM na Infraero, sou professor e coordenador de cursos de pós-graduação, consultor em implementação BIM em engenharia aeroportuária. Bem, no que se refere a projetos e serviços de engenharia para aeroportos, temos aqui um elemento de planejamento típico neste contexto, que é o plano diretor aeroportuário. Ela é uma ferramenta inicial importantíssima, assim como o município tem o seu plano diretor municipal, um ambiente aeroportuário precisa ter seu plano diretor aeroportuário. Então, é uma das características específicas para aeroportos. Outra questão interessante e conversa com a temática, as problemáticas, as demandas relacionadas ao uso da metodologia BIM, é a necessidade do profissional conhecer demandas de edificações e de infraestrutura. Além disso, há questões específicas também a serem conhecidas, como o entendimento em relação às áreas de segurança em um aeroporto, as superfícies livres de obstáculos, que possuem regras específicas para atendimento aos requisitos de segurança. Outras questões são projetos específicos, característicos, aplicáveis a projetos, ou melhor, aplicáveis em aeroportos. É o caso de projetos como de sinalização aeroportuária. Projetos que, inclusive, eu sou professor de graduação relacionado a esse tema, e é um tema muito interessante, que para executar um projeto de sinalização aeroportuária, inevitavelmente você precisa conhecer todo o universo que rege a disciplina de engenharia aeroportuária. Bem, outras questões relevantes que são importantes serem mencionadas, temos algumas demandas aeroportuárias muito interessantes e específicas e que também precisam ser atendidas no que se refere ao uso da metodologia BIM, que é, por exemplo, objetos específicos que devem ser considerados em uma produção, um desenvolvimento de um projeto em BIM. Por exemplo, equipamentos eletromecânicos específicos para aeroportos, como esteira de restituição de bagagens, pontes de embarque, dentre outros. Um item também muito interessante, pessoal, são os equipamentos para auxílio à navegação aérea, que também, num contexto de uso da metodologia BIM, não há ainda essa previsão no que se refere às entidades IFC, por exemplo. Sistemas de docagem, equipamentos de rampa e todos os serviços que regem o apoio à aeronave no momento da parada, no momento de chegada ao pátio de aeronaves. É importante considerar também dimensionamentos com relação aos pavimentos aeroportuários, que são dimensionamentos, muitas vezes, específicos, né, que apresentam demandas específicas, características relacionadas a dimensões não convencionais, utilização de sistemas e materiais, algumas vezes não convencionais. Então, há um universo de demandas. Regulamentos, por exemplo. Então, há um universo de atendimento, de demandas relacionadas aos regulamentos que precisam ser atendidas. Há uma hierarquia, inclusive, no que se refere ao uso dos regulamentos. Isso é fundamental. Há muitos erros nesse sentido. Então, há preocupações com relação à interpretação dos regulamentos, em qual regulamento a gente vai adotar, e qual a hierarquia de utilização, não de importância. Todos apresentam a sua importância. Entretanto, há uma hierarquia de utilização destes regulamentos. Bem, alguns termos, código de referência,
passageiro hora pico, OMGWS, são termos específicos que todos precisam conhecer quando forem executar um projeto, realizar um serviço, uma demanda de engenharia, operar um aeroporto, realizar uma manutenção no aeroporto e etc. O código de referência é a referência inicial, onde tudo começa. Você precisa classificar aquele aeroporto em relação ao seu código. Bem, passageiro hora pico, para dimensionamento de terminais de passageiros. Essa letrinha aqui, esse conjunto de letras, OMGWS, é um requisito com relação à distância da face externa da roda do trem de pouso principal com os limites de uma táxi, de uma pista de pouso e decolagem, dentre outros. Então, é um universo que precisa ser melhor compreendido, ok? E ainda é importante mencionar que um aeroporto apresenta demandas diversas no que se refere às suas atividades. Demandas de operações, comercial, administrativas, serviços, ambientais. Isso tudo que eu falei até agora, pessoal, são informações, são dados. Esses dados eles precisam ser disponibilizados de maneira confiável, no momento adequado e da forma adequada. E por quem é responsável também por disponibilizar. Então, reparem, há um conjunto de demandas que o uso da metodologia BIM pode ajudar, pode colaborar. Bem, eu sempre trago para minhas palestras essa imagem, fica até um pouco repetitiva, mas vale uma reflexão. O uso da metodologia BIM vai revolucionar todo o processo de desenvolver projetos de engenharia e prestação de serviço como um todo? Ela vai substituir o conhecimento técnico dos profissionais que já atuam na área? Não. A metodologia BIM é uma boa ferramenta que, quando utilizada da maneira adequada, pode potencializar os processos. Neste período, os profissionais técnicos, né, os engenheiros especializados, que possuíam tais recursos à época, desenvolviam as melhores soluções com esses recursos que eles tinham até então. Então, é uma reflexão. A metodologia BIM não vai substituir o conhecimento técnico, e sim é uma parceira, é uma ferramenta nesse processo. Bem, um marco importante, Decreto 10.306, já na sua primeira fase, o que ele diz, pessoal? Entregas, os usos relacionados à primeira fase. Já em 2021, já há 2 anos atrás, modelos de disciplinas, extração de quantidade, geração de documentação técnica. Quando a gente fala de detecção de interferências, o que está implícito nisso? Entregas de relatórios de interferência. Um simples relatório trará benefícios reais para uma construção? Reduzirá a imprevisibilidade? Será que é tão simples assim? Entende-se, é importante também ter em mente que esse conceito, esse uso foi incorporado no decreto, mas precisamos utilizá-lo com sabedoria. Criar uma estratégia, uma inteligência que vai estar materializada no plano de execução BIM para realmente garantir benefícios para a construção. Criar uma garantia da qualidade dos modelos BIM, materializada no plano de execução BIM, e executá-la, conceber e executá-la. E, por fim, no fim do projeto, na entrega final, você vai ter relatórios confiáveis de detecção de interferência. Bem, então, o processo, resumidamente, de um desenvolvimento de projeto, desde a pré-contratação, ao início do projeto, a estratégia para o PEB, concepção inicial dos modelos, desenvolvimento dos modelos, a auditoria dos modelos e a entrega. Aonde que a garantia da qualidade dos modelos BIM está inserida, vocês imaginam? Em todo esse processo. Aí está o grande potencial do uso do BIM. O potencial não está apenas no uso do modelo e disponibilizar o modelo, trocar as informações, visualizar aquele modelo tridimensional, mas sim na construção de uma estratégia para garantir a qualidade desses modelos. Então, a gente tem um modelo, esse modelo ele tem que ser construído utilizando essas premissas, e é a reflexão que se faz. Um modelo bem construído, bem executado, onde absorveu toda essa estratégia, que foi aqui mencionada, todos os usos seguintes
extração de quantidades, documentação técnica, planejamento da construção, orçamentação baseada em BIM, dentre outros, vão apresentar resultados confiáveis. Isso é fato. Então, é focar no desenvolvimento dos modelos, planejar e executar. Ok? Então, a gente tem diversos usos nas suas diversas fases que vão ser entregues, desenvolvidos da maneira adequada, se cumprir tais requisitos. Bem, tudo que eu estou falando aqui, essa parte conceitual, temos, na prática, um movimento muito interessante no setor aeroportuário brasileiro, a nível de governo federal, a nível federal, que é a construção, a entrada em vigor desse documento, deste Manual de Projetos Aeroportuários do Ministério da Infraestrutura e da Secretaria de Aviação Civil, realizado em 2021. O que eu destaco neste momento, nesse manual? Um item, um capítulo exclusivo sobre controle da qualidade de modelos BIM. Tudo isso que eu falei aqui rapidamente é detalhado, de forma exemplificativa, como a gente pode absorver isso num plano de execução BIM e também executarmos isso, né? Então, é uma referência importante, é um marco importante também, que eu considero aqui. Destaco um checklist que também está presente nesse manual com relação à validação de modelos BIM. Logicamente, o coordenador BIM ele vai criar o seu próprio checklist. Ele vai criar um checklist mais aprofundado, ok? Para realizar sua auditoria no modelo, enfim. Mas é um ponto bom de partida para nortear vocês, para começar a desenvolver algo nesse sentido. Bem, com garantia da qualidade, a gente tem aqui a definição, né, de tudo isso que eu falei. Nada mais é do que verificarmos a conformidade com o documento de referência, que, na maioria das vezes, é o plano de execução BIM. Então, tudo inicia-se por uma concepção adequada dos papéis e atribuições. Há critérios para a gente conceber esses papéis. Esses papéis devem ser concebidos baseados numa estratégia de garantir a qualidade dos modelos BIM. A figura do coordenador BIM nesse processo é fundamental. E essa de aeroportos, um item que eu gostaria de destacar no que se refere a processos BIM é a construção de matrizes de clash. Né? Primeiramente, a gente realiza a concepção da hierarquia de flexibilização de disciplinas. Então, foi concebida, inclusive, uma matriz específica para projetos de infraestrutura e também uma tabela, conhecida como matriz de clash, que a gente padroniza as execuções das detecções de interferência. Então, como a gente vai executar as detecções de interferências? Criando uma padronização. Para quê? Todas as reuniões a gente verifica conforme a mesma padronização, a gente consegue avaliar gráficos de desempenho e itens que não estão sendo atendidos estão repetidamente apresentando inconsistências. Esse, pessoal, é um dos exemplos da construção da garantia da qualidade dos modelos, dentre milhares que a gente acaba tendo que incorporar durante todo aquele processo que eu destaquei para vocês, né? Bem, todo esse conceito, essa construção da matriz de CLET para projetos de infraestrutura, eu descrevi num artigo que foi publicado na revista Project Design Manager. Quem se interessar, está aí à disposição. Aqui um retrato de um pouco do nosso trabalho, durante as reuniões, as análises de interferências, os resultados, os itens que chamaram a atenção e que a gente precisa potencializar e discutir. Bem, um pouco também do gráfico, uma outra forma de representar e discutir com a equipe, né? Bem, destaco também, ainda no que se refere a processos, a prática recomendada da BNT, 2022, de 2022, a prática 1015, e ela apresenta critérios para a gente organizar o nosso ambiente comum de dados. O ambiente comum de dados, pessoal, por si só, ele não resolve nada. Então, é importante criar uma estratégia também para a utilização do ambiente comum de dados, uma estratégia de organização de pastas, uma estratégia de permissões, uma estratégia que esteja conversando
com os papéis e atribuições e com toda a engenharia concebida para garantir a qualidade dos modelos. Então, a gente trago para vocês com destaque esse documento, destaco também a organização proposta pela prática recomendada em 4 pastas essenciais: trabalhos em andamento, compartilhados, publicados e arquivados. E este ambiente, aqui eu coloco como exemplo o Triblu Connect, a ferramenta de ambiente comum de dados, você vai estruturar, organizar da melhor forma. E uma boa lição aprendida é utilizar essa prática recomendada, e a gente tem feito isso na Infraero. Bem, pessoal, outra questão que eu gostaria também de destacar, eu acho importante no campo processos BIM, é a estruturação da informação. Uma recomendação interessante é a estruturação por meio do uso de property sets, que seria como a gente organizar em pequenas pastas algumas informações específicas, e no que se refere aos projetos desenvolvidos para aeroportos regionais, que a Infraero tem conduzido, e o patrocinador é a Secretaria de Aviação Civil, a gente tem atendido o Manual de Projetos Aeroportuários, e ele solicita que contemple uma codificação exclusiva, conforme a gente pode observar. Então, é um detalhe que vale a pena também ser mencionado. No que se refere agora a ferramentas, há um universo um universo interessante com relação ao uso de ferramentas. Ferramentas, como já mencionei, ambiente comum de dados, ferramentas de gestão de BCFs, onde a gente faz essa gestão da comunicação. Caso não faça todas essas funções no ambiente comum de dados clássico, né, um ambiente comum de dados de acordo com como contempla, como preconiza a norma NBR 19650, você pode utilizar um gestor de BCFs, ok? E você também, dentre outras opções, utilizar verificadores de modelo. A gente tem aqui em tela, que é o mais conhecido é o Navisworks, ou verificadores de modelos que a gente pode também fazer verificações personalizadas, ou seja, a gente construir algumas regras específicas para realizar uma auditoria específica nos modelos. E quando isso acontece? Quando isso é necessário? Quando é construído um processo e executado de garantia da qualidade de modelos adequada, porque, senão, não há necessidade de realizar auditorias específicas. Se você recebe o coordenador BIM um conjunto de modelos totalmente descoordenados, visualmente você passeia no modelo e você vê um excesso de inconsistências, dentre outras, você precisa apenas caminhar pelo modelo e realizar 90% das questões de maneira visual. Então, é um detalhe também que eu gostaria de reforçar. Essa concepção, como eu disse, né, de garantia da qualidade dos modelos, parte também de algumas premissas, dentre elas, de quem é a responsabilidade de compatibilizar os modelos de engenharia. Quem é o responsável? É o coordenador BIM, que eu tanto estou falando aqui? Quem que vocês acham? O coordenador BIM seria o compatibilizador? E cadê a responsabilidade daquele profissional que é autor da sua disciplina? Lembra da imagem lá atrás que eu demonstrei? Aquela gama de profissionais trabalhando com os recursos que existiam à época? Então, a metodologia BIM, estamos utilizando a metodologia BIM para substituir o conhecimento desses profissionais, as suas responsabilidades? Não mesmo. Então, a responsabilidade de compatibilizar, de reconhecer que há disciplinas a serem consideradas no desenvolvimento do seu projeto e considerá-lo para a execução do seu projeto, continua da mesma forma. Há reuniões técnicas relacionadas à solução de engenharia que vão ser desenvolvidas. Os modelos só vão ser entregues ao coordenador BIM quando uma série de soluções já forem desenvolvidas, e etc., compatibilizações, e o coordenador BIM vai fazer uma auditoria nesses modelos. Aí sim, ele vai precisar dessas ferramentas personalizadas. Bem, pessoal, um fluxo aqui de projetos, um fluxo de utilização de softwares focada em projetos aeroportuários, ok? Levantamento de dados,
concepção do projeto, detalhamento e geração de documentação técnica, compatibilização de soluções técnicas utilizando Navisworks, compatibilização conceitual num ambiente integrado BIM e sistema de informações geográficas, utilizando o InfraWorks, por exemplo. Então, a gente pode utilizar o InfraWorks desde a concepção até uma compatibilização posterior de todo esse resultado. Podemos usar em 2 fases. Enfim, e, novamente, um processo de otimização do projeto realizado pelo coordenador BIM. Então, essa é uma das opções de várias que a gente pode utilizar em projetos aeroportuários. Quando a gente fala em InfraWorks, aqui um exemplo, né, desse ambiente tridimensional e georreferenciado, ok? E, nesse caso, a gente incorporou um modelo desenvolvido em outro software para esse ambiente. Bem, Navisworks, então a gente traz todo esse modelo para o Navisworks e faz uma série de compatibilizações, de verificações, etc. É um dos cases também que eu destaco aqui para vocês, tá? Bem, uso da ferramenta da Autodesk, o Vehicle Tracking, para a gente fazer essas simulações, principalmente com relação a curvas, a verificação de alguns critérios, né, normativos, dentre outras, simulações no pátio de aeronaves com relação à posição dos equipamentos de apoio à aeronave de forma estática e dinâmica, e dentre outras questões. Então, a biblioteca, inclusive, do Vehicle Tracking é sensacional no que se refere também a aeronaves. Aqui um exemplo legal, a ferramenta Escape. A gente pode caminhar no modelo renderizado, disponibilizar o link para os stakeholders do projeto, para a equipe de projeto, trazer para as reuniões de coordenação. Esse ambiente tridimensional, vocês podem usar o QR Code, tentar verificar se o celular de vocês comporta essa visualização. E todos os materiais já estão renderizados. É uma ferramenta importante para a discussão nas reuniões. Bem, utilização de outras ferramentas, como simuladores computacionais, principalmente na concepção de terminais de passageiros. Então, a gente faz aí um dimensionamento do terminal e a gente visualiza na prática, utilizando ferramentas como o Flexim, como isso vai se comportar, esse dimensionamento prévio. Ok, então, uma menção aqui ao projeto de sinalização aeroportuária, realizado pelo Aeroporto de Vitória, né, que o Refrego desenvolveu, baseado em BIM. A gente pode também utilizar para sinalização vertical, sinalização luminosa, incorporando diversas informações não gráficas desses elementos, e renderizar o modelo também no final, trazendo um resultado muito interessante. Bem, o uso do planejamento da execução da obra baseado em BIM, tanto para sinalização, tanto para edificações aeroportuárias. Todos esses modelos eu desenvolvi e realizei essa organização de imagens para apresentar para vocês aqui como cases, como possibilidades. Tá? Aqui a gente já tem também o planejamento e execução da obra, entretanto, utilizando elementos renderizados, utilizando o Twinmotion, né? Então, a gente verifica aqui que a gente pode também trazer colocar também ingredientes extras nesse planejamento. Ok? Bem, utilizar também simulações, ou melhor, utilizar os elementos, os modelos, né, e renderizar em software específico para fazer simulações com relação a içamento de aeronaves, dentre outros. Inclusive, o Navisworks é uma boa ferramenta para realizar simulações desse tipo. Ok? Bem, dentre outros usos, pessoal, o uso da norma de acessibilidade, a BNT 9050, para verificações de inclinações de pontos de embarque. Ok? O uso de realidade aumentada, e nesse caso utilizamos para o terminal de passageiros do aeroporto de Montes Claros. A automatização de processos utilizando o Dynamo. Melhor visualização e potencial de interpretação utilizando o Power BI. Então, nesse segundo caso, né, a utilização do Power BI sempre vinculado aos modelos. Qualquer alteração que você execute nos modelos, os resultados, as informações não gráficas vão estar relacionadas e apresentadas no Power BI. Power BI você compartilha com a sua equipe. E o Dynamo, conforme eu disse, também é uma ferramenta sensacional, tá, pessoal? Bem, então a gente tem aqui diversos estados da arte com relação ao uso do BIM no mundo.
Então, a gente observa aqui que a Infraero, em 2012, já realizou, já está nesses 5 itens aí eu posso classificar, com relação a entregas de projetos BIM. Tá? Então, ó, desde 2002, a gente tem um retrospecto aqui, 2018, Aeroporto de Londrina, né? 2012 foi um projeto do SCI do Aeroporto de Vitória, 2020 o projeto que eu mencionei, de projeto de sinalização horizontal, que foi premiado em 2º lugar no BIMCREA. A gente tem aqui um pioneirismo de fiscalização baseado em BIM, em 2020, no aeroporto de Montes Claros. Aqui, ano passado, recentemente, a Infraero venceu o prêmio BIMCREA Santa Catarina pela modernização e ampliação do terminal de passageiros de Maringá. Eu fui o coordenador desse projeto e foi um momento muito interessante. Bem, pessoal, deixo aqui como estudo de caso, como referência também esse artigo, que foi publicado no ano passado no PTBIM em 2022. Tá? E coloco aqui também, para finalizar, já esgotei o tempo, peço até desculpa, um vídeo final aqui, tá, pessoal? Em relação a todo esse desenvolvimento de projetos aeroportuários que a Infraero tem desenvolvido e eu tenho também participado nesses últimos 10 anos, tá? Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.